Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí que gera muita dúvida, né? A oposição da ciência ao espiritismo. Estamos aqui abrindo a nossa aula 6, o que a ciência pensa sobre o espiritismo, e aí vemos aquela pergunta, né? Será que o fato de alguns cientistas não aceitarem os fenômenos espíritas invalida a doutrina, né? Então vamos entender juntos aí essa questão, né? Hoje mesmo, assim, com tantos avanços tecnológicos, né? Alguns fenômenos como telepatia ou percepção extrasensorial, né? Eles são vistos com ceticismo pela ciência tradicional, né? Então, apesar de serem relatados em várias partes do mundo por diferentes pessoas, ainda assim, né, é algo que a ciência duvida. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Nós vamos falar sobre nem todos os cientistas são contra o espiritismo, tá? Então muita gente pensa que todos os cientistas rejeitam o espiritismo, mas isso não é verdade, tá? O espiritismo já conquistou muitos adeptos entre médicos, professores, magistrados, artistas, né? O erro é a gente pensar que só quem está na academia científica pode entender o mundo espiritual, né? Só quem é cientista sabe de espírito, entende de espírito, consegue comprovar a existência do espírito, né? Mas não. Não somente quem é cientista tem capacidade para entender o mundo espiritual, né? Tá aí os médiuns, né? E as pessoas podem até falar, mas ele está inventando. Cara, ele sabe o que ele sente. Quem é médium sabe. Quem de fato é médium, não vou ficar me auto-enganando, né? Realmente acontece algo diferente quando a minha mediunidade está ativa, né? Então, isso diz o quê? O cientista, ele não é médium, né? Então ele não tem essa capacidade de, né, perceber, né? Então, para ele realmente fica difícil ele afirmar a existência. Mas, como está dito aí no nosso tópico, nem todos os cientistas são contra o espiritismo. Então aqui nós trouxe aqui alguns exemplos de cientistas com estudos em espiritismo. E aí nós vamos falar do principal deles, que é o Bezerra de Menezes, o principal deles aqui no Brasil, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele conheceu o espiritismo, né, através de Allan Kardec, obviamente, né? Provavelmente vivenciou algumas situações aí que não tinham explicação e foi buscar o espiritismo para entender. Ele gostou tanto da doutrina que, né, divulgou ela aqui amplamente no Brasil. Eu diria que ele foi a pessoa que organizou o espiritismo aqui no Brasil, né? Trouxe o espiritismo aqui para o Brasil, né? Botou mais evidência, vamos dizer assim. Ele era conhecido como médico dos pobres porque ele tinha, né, uma percepção, ele tinha uma empatia pelas pessoas e entendia que nem todo mundo tinha condição de pagar um médico para tratar, às vezes, um problema grave. Então, às vezes, ele reservava um tempo para cuidar dessas pessoas que não tinham condições de pagar o médico, né? Ele é dito doutor por ser médico, né? E, né, como a gente vê, foi o grande precursor. Então, ele não é porque a ciência, que ele, inclusive, estudava material, dizia que espíritos não existiam, que ele ia simplesmente fechar os olhos porque ele mesmo vivenciava, né? Um outro exemplo aí é o Dr. Ian Stevenson. Esse doutor, né, em específico, ele não tinha nenhum tipo de mediunidade, ele era um psiquiatra da Universidade da Virgínia, né, e pesquisou aí mais de 2.000 casos de crianças com memórias de vidas passadas, né? Então, esse é mais interessante. Ele não chegou a ir a fundo no estudo da doutrina espírita, mas se interessou por essa questão das vidas passadas, né? E se você pesquisar hoje em dia na internet, o que mais aparece são relatos assim de crianças que conseguem dizer o que foram na outra vida, aonde moraram, com quem conviveram, né? Eu já vi um relato de uma criança que apontava para a tia e falava de um outro relacionamento como um outro personagem dentro da mesma família, entendeu? Então são casos assim bem interessantes. E esse médico, esse psiquiatra, ele se abriu para estudar esses casos, né, e elaborar em cima. Então é uma abertura bem interessante no meio científico, né? Então ele não se declarava espírita, mas os estudos dele, né, sustentam um dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação, né?
E aí do nosso Brasil, né, nós temos aí o Sérgio, assim como Bezerra de Menezes também não é brasileiro, né? Temos o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que está aqui entre nós ainda, né? Ele é um médico, um psiquiatra e neurocientista, né? Diretor da clínica Pineal Mind de São Paulo, né? E ele estuda a glândula pineal como uma interface entre o corpo e a espiritualidade. O doutor Sérgio, ele é espírita, ele se autodeclara espírita, né? E ele integra a espiritualidade com psiquiatria e neurociência. Isso é muito interessante, né? Só falando um pouquinho mais sobre a glândula pineal ela é o órgão, né, que é responsável, né, em todos os médios, na verdade, pela comunicação com os espíritos. Tá? E nos médios, né, acredita-se que, né, a glândula pineal deles é mais desenvolvida. Dentro da glândula pineal, na verdade, existe um cristal. E acredita-se que, através desse cristal, é que ocorre a comunicação com os espíritos, né? Através da frequência desse cristal. Então, o Dr. Sérgio é pioneiro nesses estudos aqui no Brasil, né? E faz essa observação, né? Essa análise assim, mais científica sobre a questão do espírito, né? E é muito interessante também. A questão da integração da espiritualidade com a psiquiatria e a neurociência, né? Porque nós temos, às vezes é complicado, né? Você vê uma pessoa que, por exemplo, distúrbios de humor, distúrbios de personalidade, é muito interessante você, às vezes, não dizer que é a influência de um espírito, né? Porque isso é errôneo também afirmar de cara que é a influência de um espírito, mas é interessante colocar isso também numa análise, né, como uma possibilidade. Isso é muito legal, né? Às vezes muitas pessoas podem estar sendo diagnosticadas com doenças mentais que às vezes é só uma questão espiritual, né? Não são todos os casos, precisa ser analisado com cuidado, mas é uma possibilidade. E aí você não precisa às vezes medicar uma pessoa com medicamentos extremamente pesados quando a questão é pura e simplesmente espiritual. Então, se a gente chegar nesse ponto, vai ser muito interessante aí para muitas patologias mentais, né? Então, finalizando esse tópico aqui, né? Nem todos os cientistas são contra o espiritismo e aí alguns exemplos. E partindo para o próximo tópico, a ciência, ela já errou antes, né? Então, a ciência oficial já rejeitou várias descobertas que depois mudaram o mundo, né, como o vapor, a eletricidade, né, e até a ideia da Terra girando. Né? Para você ver, antes acreditava que a Terra não girava. Né? Então, se a ciência não compreendeu essas coisas antes, por que ela não pode estar errada hoje em relação ao espiritismo? Né? Então, se antes ela dizia que muitas coisas não existiam porque ela não conseguia comprovar, por que ela não pode estar enganada agora com relação ao espiritismo? Né? Então, isso mostra que a ciência ela não é infalível, né? Nem tudo pode ser explicado apenas pelo que a gente já conhece. Né? O mínimo que se espera é uma abertura de ideias. Olha, hoje a gente diz que não, porque a gente não tem como comprovar, mas pode ser que amanhã seja outra história, né? Então, aqui nós temos um exemplo atual, por exemplo, que no século XXI, atualmente, né, a ciência ela demorou a reconhecer o papel crucial dos micro-organismos no microbioma humano. Né? Só recentemente está sendo estudado em profundidade e está revolucionando a medicina. O que é esse estudo? Né? Durante muito tempo, a medicina ocidental via os micro-organismos basicamente como inimigos causadores de doenças. Né? Então, as bactérias, né? A ideia dominante era bactéria é igual a patógeno. Ou seja, se você tem uma bactéria presente no corpo, ela é maléfica e precisa ser eliminada do seu corpo. Essa era a ideia de antes. Né? O foco era o quê? Esterilizar, eliminar antibióticos. Né? E hoje em dia, somente nas últimas décadas, mais especificamente a partir do ano 2000 para cá, né?
Com o avanço das tecnologias, né, com o negócio de sequenciamento genético, né, a metagenômica, né, os cientistas começaram a ver o quê? Que muitos micro-organismos são benéficos ou essenciais. E eu digo para vocês, por exemplo, as nossas bactérias do intestino, né? Isso é um dos casos, né? Então, por exemplo, eu já vi estudos falando que se você tem um desequilíbrio em algumas bactérias intestinais, isso pode afetar o seu corpo de diferentes maneiras, né? Então, estuda-se bastante hoje em dia as bactérias que vivem no nosso intestino, porque elas influenciam bastante o resto do nosso corpo, né? Se existe um desequilíbrio nessas bactérias, se você tem a presença de determinadas bactérias no seu intestino, você tem algumas características orgânicas. E isso pode ser mudado, isso pode ser alterado, né? Então, esse tipo de conhecimento, antes, era inimaginável, né? E hoje em dia, com os instrumentos certos, chegou-se à conclusão que não, né? Não vamos tratar isso como tratávamos antes, porque estamos prejudicando a nossa saúde, né? Então, o equilíbrio das bactérias no nosso corpo ele vai afetar o sistema imunológico, o nosso metabolismo, o cérebro, o humor, o risco de doenças autoimunes, até risco de câncer isso afeta, né? Então, é um estudo importantíssimo, é só um exemplo, né, de coisas que antes a gente acreditava que eram certas e hoje nós vemos que são muito erradas, né? E aí, partindo aqui para o nosso tópico, o espiritismo ele está fora do campo da ciência material. Esse é um outro ponto que dificulta os cientistas tradicionais de dizerem, não, o espírito existe, né? Por quê? O espiritismo ele estuda seres invisíveis que têm vontade própria. A nossa ciência atual estuda coisas que estão no âmbito material. Todos os nossos instrumentos de medição são com base em coisas materiais, né? Medir coisas materiais. E o espírito não é material. Então, isso dificulta enormemente qualquer pesquisa científica tradicional, né? Então, a gente não pode tratar o espírito como tratamos a matéria inanimada em laboratório, que é animada também. Por exemplo, a gente não pode pegar um espírito e colocar numa jaula e ficar observando, igual a gente faz com os animais, por exemplo. Não dá para fazer isso, né? Então, por isso, muitos experimentos científicos tradicionais não conseguem comprovar esses fenômenos. Não conseguem comprovar e eles afirmam, se eu não consigo medir, mensurar e testar, então para mim não existe, né? Então, existem algumas pesquisas, né, sobre consciência e experiências fora do corpo, né, crescendo em universidades, sim, tá? Pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte, que elas entraram em coma, né, viveram a experiência de quase morte, né, e depois voltaram para dizer, gente, eu quase morri, eu fui para um lugar tal, eu falei com fulano de tal. Muitas pessoas que entraram em coma, que tiveram essa experiência de quase morte, vêm falar depois assim, maravilhadas sobre o que viram, sabe? Uma experiência que elas nunca vivenciaram. E algumas universidades, né, estudam esses fenômenos, né, essas coisas que acontecem, né? Então, por exemplo, essas pesquisas, né, a maior delas, né, é da Universidade de Southampton, que vai falar, né, sobre esses casos, né? Um estudo aí liderado pelo Dr. Sam Parnia, né? Então, ele vai estudar, vai entender os relatos, né, e vai buscar, por exemplo, como estava o comportamento do cérebro quando a pessoa reportou essa experiência de quase morte e observar. Então, o espiritismo, né, ele está sendo, pelos cientistas, ele é estudado dessa forma, através de relatos. Aí a pessoa vai lá e analisa enquanto estava acontecendo aquele fenômeno, o que estava acontecendo no corpo daquela pessoa. O mesmo caso para os médiuns. Mais para frente a gente vai ver um estudo sobre médiuns, né? Então, é isso aí, né? O que acontece, né? O espiritismo fora do campo da ciência material, com dificuldades para se comprovarem, mas alguns cientistas, mesmo assim, tentando entender, abertos ao entendimento, né?
O método espírita se baseia na observação direta e raciocínio. E aí, fazendo um link com o tópico anterior, a maneira de você entender os fenômenos espíritas é através da observação direta, ou seja, do fenômeno acontecendo ali no médium, na psicografia, né? Na materialização, né? Então, ele se baseia na observação de milhares de fenômenos em várias partes do mundo, com muitos médiuns diferentes. Então, nós temos aí, por exemplo, fenômenos acontecendo na Índia, na França, na Inglaterra, em vários lugares, porque médium, ele não é um ser específico de um lugar. Ser médium é uma característica orgânica, como eu falei, é na glândula pineal que isso acontece. Então, o ser médium ostensivo, porque todos nós temos um grau de mediunidade, a mediunidade ostensiva, ela vem de uma característica do órgão da pessoa. Tanto que, mas aquela pessoa é super do mal e ela é médium. Sim, porque é uma característica orgânica, né? Então, o médium, né? Ele não é necessariamente um anjo encarnado na Terra. Ele não foi escolhido como o ser mais perfeito do mundo. Ele tem uma característica orgânica que facilita a comunicação com os espíritos, né? E aí, a qualidade dos pensamentos que esse médium tenha, né? O que ele atrai para ele é que vai dizer qual é a qualidade da mediunidade dele, né? Então, né, o espiritismo ele não é só teoria, como está dito aí, se baseia na observação de vários fenômenos. Acreditar no espiritismo é resultado de raciocínio e na análise de fatos, e muitos cientistas mudaram de opinião depois de estudarem esses fenômenos com a mente aberta. Como eu expliquei ali, né, como eu demonstrei algumas pesquisas, eu vou mostrar mais algumas, né? O próprio Allan Kardec é o exemplo disso. Allan Kardec, quando os espíritos começaram a se manifestar, de cara ele não acreditou. Não acreditou mesmo, né? Porque ele era pedagogo, né? Ele era um homem científico de outra área e ele de fato não acreditava. Mas as pessoas que pediram para ele estudar o que estava acontecendo acreditavam muito, né? Na boa fé dele e na capacidade científica dele, tanto que botou uma pessoa super séria para estudar aqueles fenômenos, né? E aí nós temos como exemplo, né, um estudo brasileiro, né, que relata aí os pesquisadores Wagner Farid, Mariana de Abreu, Angélica Daniel, Leda e Alexander Moreira, né, fizeram análise aí de DNA de 54 médiuns, estudo brasileiro, e identificaram algumas diferenças genéticas entre esses médiuns. Esse estudo, né, ele tem uma comprovação de que existe uma diferença genética, como todo estudo tem refutações, mas só diz pra gente o seguinte: os cientistas estão tentando entender, e nesse caso aí é entendimento sobre o fenômeno mediúnico. Né? Qual é a diferença de um médium ostensivo e de um não médium? Né? Então temos aí diferentes frentes científicas tentando entender diferentes temas espíritas. A gente viu, por exemplo, a parte da reencarnação, estudando as crianças, né, que reportam, que dizem como elas foram em outras vidas, com a lembrança muito vívida de como elas foram em outras vidas. Né? Temos a questão também da influência dos espíritos na questão mental, temos aí o estudo da diferença de gênero entre médiuns e não médiuns, né? Então, são alguns exemplos demonstrando que a ciência ela não está tão fechada assim para conhecer o espírito, né? Para entender o espírito, para entender se ele de fato existe ou não, né? E se de fato quiser entender o espiritismo, como citado aqui nesse tópico, é observação direta e raciocínio, é ver o negócio acontecendo, fazendo as perguntas certas. E se você quiser um bom exemplo de como isso foi feito lá na época de Allan Kardec, leia o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns ele é muito assim. Ele relata o fenômeno acontecendo, o que ele observou, o que Allan Kardec observou do fenômeno, quais as perguntas ele fez para o espírito,
para ter um entendimento e as conclusões que ele tirou com base no que ele viu, no que o espírito falou. E o livro dos médiuns é todo assim, falando de vários tópicos relacionados à mediunidade, mas sempre com essa visão, né? O que Allan Kardec observou, o que Allan Kardec perguntou para entender melhor para o espírito que estava se manifestando, o que ele concluiu depois disso, sobre diferentes temas mediúnicos. É muito interessante. Vale a pena dar uma lida se você quiser entender mais essa parte científica aí da mediunidade, né? E até a questão dos próprios espíritos, né? E aí, resumindo, né, o nosso estudo de hoje, nem todos os cientistas são contra o espiritismo. Nós vimos aí vários exemplos, né, de cientistas estudando o espiritismo, né, e tentando entender alguns fenômenos. A ciência já cometeu erros importantes, né? Como a gente viu, não se acreditava que existia energia elétrica até então, né? E hoje aí nós temos até internet, né? O espiritismo lida com inteligências que escapam à ciência material, né? Ou seja, querer colocar um espírito dentro de um laboratório e medir, esquece, não dá, né? A ciência hoje ela usa instrumentos para medir fenômenos materiais e o espírito ele não é material, como conhecemos a matéria, né? Isso dificulta um pouco, né? Explicações fáceis não explicam os fatos reais. O que eu quero dizer com isso, né? Aquele médium que se denomina Chico Xavier, ele diz que psicografa Emmanuel, mas isso aí só é um transtorno de personalidade. Uma explicação simplista, sem uma análise profunda, né? Mas como assim? Ele usa aquelas palavras que ele escreveu? Às vezes tem médiuns que não falam nada de alemão e psicografam livros inteiros em alemão. E aí, como que se explica isso, né? Então são explicações fáceis, simplistas, para fatos reais ali acontecendo. Não é algo que alguém contou. Às vezes a própria pessoa viu o que acontecendo, né? A base do espiritismo é a observação direta e o raciocínio. Então, o espiritismo, como eu falei, livro dos médiuns, até o próprio livro que é o Espiritismo, você tem Allan Kardec observando os fenômenos, entendendo e concluindo, né? Então, isso é a base de estudo do espiritismo. Você não tem instrumentos, pelo menos até o presente momento, para medir, para detectar a presença, entendeu? E aí uma pergunta para a gente refletir, né? E você, o que você acha, né? Será que o conhecimento humano já sabe tudo para rejeitar algo novo? Só porque ainda não compreende, né? Então deixe seu comentário aí e até a nossa próxima aula aí. Nossa próxima aula será a aula 7. E na aula 7 nós vamos falar sobre por que alguns não acreditam nem vendo. Então aquelas pessoas que estão vendo o que está acontecendo ali na frente delas, mas mesmo assim não acredito, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima. Um abraço e até a próxima.